Resumo de notícias da semana, 26 de junho de 2025. Política. Congresso derruba aumento de impostos de Lula. O Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira o decreto presidencial que alterou as regras de cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. A decisão deve levar o governo a aplicar novos bloqueios e contingenciamentos no orçamento 2025, já que a decisão dos parlamentares deve resultar em uma queda de arrecadação entre 10 bilhões e 15 bilhões de reais. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, lamentou: a derrubada dessa medida exigiria novos bloqueios e contingenciamentos no orçamento 2025, prejudicando programas sociais e investimentos importantes para o país, afetando inclusive a execução das emendas parlamentares. É hora de pensar primeiro no país, que precisa continuar crescendo e buscando justiça social e tributária. Ela disse que, com a derrubada do IOF, o governo não conseguirá dar andamento a programas como o Auxílio Gás e o Pé de Meia, apostas do governo para a campanha eleitoral em 2026. Integrantes do próprio Palácio do Planalto avaliam que a derrota expressiva no Congresso, com a derrubada dos decretos do IOF, foi resultado de uma articulação inédita no governo Lula entre os presidentes da Câmara, Hugo Mota, PB, e do Senado, Davi Alcolumbre, União. A sintonia entre os dois surpreendeu o governo já na manhã de ontem, quando surgiram sinais de que o Senado votaria a queda do decreto ainda na mesma noite em que a Câmara. A avaliação no governo é que a união entre Câmara e Senado fortalece o Legislativo não apenas nas negociações com o Planalto, mas também diante do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que Mota e Alcolumbre querem comparecer juntos à audiência com o ministro Flávio Dino, do STF, sobre liberação de emendas parlamentares. Nos bastidores, o governo reconhece ainda outros fatores que pesaram para a derrota. Queda nas pesquisas, que enfraquece Lula e fortalece a oposição de olho em 2026, e insatisfação generalizada com a demora na liberação de emendas parlamentares. Partidos que têm ministérios no governo Lula deram 242 dos 383 votos a favor de derrubar dois decretos que aumentam o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. A votação indica que a base do governo na Câmara dos Deputados derreteu. Dos votos dessas siglas, 63,2%, ou cerca de 2 em cada 3, foram contra o governo. Na votação total, foram 383 votos a favor da derrubada e 98 contrários. Dos 11 partidos com ministérios, apenas PSOL, PCdoB e Rede deram exclusivamente votos favoráveis à manutenção dos decretos que aumentavam o IOF. No PT, apenas o deputado Rui Falcão, contra o aumento, ele afirmou que votou errado e pediu que o voto fosse corrigido. O restante da bancada petista votou pela manutenção do IOF. O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, teve 9 votos pela derrubada do aumento e 3 para a manutenção da medida. Todos os deputados do Republicanos, do União Brasil, do PP e do PDT deram votos contrários ao governo. Os outros partidos da base votaram assim. O placar foi MDB, 41 a favor, 1 ausente e 2 contra. SPD, 27 a favor, 17 ausentes e 1 contra. O governo estuda como reagir à derrubada do decreto que reajustava o Imposto sobre Operações Financeiras. Segundo aliados, estão na mesa bloqueio do orçamento público, pressão sobre emendas, judicialização no Supremo Tribunal Federal e até reforma ministerial. Nos cálculos do governo, a derrubada do IOF levará a um bloqueio de aproximadamente 12 bilhões de reais. Segundo lideranças lulistas no Congresso, isso travará o pagamento de 3 bilhões em emendas parlamentares. De acordo com representantes do Planalto, todo bloqueio que afetar a esplanada atingirá também o Congresso em 25%. A justificativa para levar o tema ao STF é que não houve valor exorbitante nas alíquotas do IOF no texto do decreto apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Congresso barrou mais um aumento de impostos, mas, num movimento coordenado, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram nesta quarta-feira o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531 a partir da próxima legislatura, que começa em 2027.
A ampliação, que vai aumentar gastos públicos, foi motivada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a readequação da representação dos estados com base nos dados do censo de 2022. Só que o STF queria uma readequação de vagas, não um aumento no número de deputados como aprovou o Congresso. Alguns estados perderiam cadeiras e outros ganhariam, mas os atuais parlamentares não gostaram da ideia e resolveram que nenhum estado teria um número de deputados federais reduzido. Com a aprovação pelo Senado e a chancela em votação da Câmara logo em seguida, o texto seguirá para a sanção do presidente Lula. A medida redistribui cadeiras entre os estados, elevando o número de representantes de unidades da federação que ganharam população nas últimas décadas, como Amazonas, Santa Catarina, Goiás e Pará, mas sem reduzir o número de parlamentares de estados que perderam participação populacional, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Piauí. Serão 18 novas vagas para deputados federais a partir das eleições de 2026. O custo anual estimado é de R$ 64,6 milhões, mas, segundo o projeto, sem aumentar os gastos, mesmo com as novas vagas para deputados. Como isso seria possível, ninguém sabe dizer. A Força Aérea Brasileira impôs sigilo de 5 anos sobre os custos operacionais dos voos realizados pelo governo Lula para buscar a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, e levá-la para o Brasil. Condenada por corrupção pela justiça peruana, a ex-primeira-dama do Peru recebeu asilo diplomático do governo petista em abril. A ex-primeira-dama do Peru chegou a Brasília no dia 16, em um avião da FAB. No dia 17, a FAB, por meio da Lei de Acesso à Informação, LAI, foi questionada sobre os gastos dessa operação, mas a força alegou que os dados são de acesso restrito, uma vez que são essenciais para os planos e as operações estratégicos das Forças Armadas. Mais uma vitória de Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu mais uma. Na reunião da OTAN, em Haia, na Holanda, ele conseguiu o compromisso de que os países europeus que fazem parte da aliança vão aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB. Essa era uma demanda antiga do presidente americano que volta e meia ameaçava não cumprir o Pacto de Defesa Mútua da OTAN se os europeus não contribuíssem com mais recursos e assumissem o fardo da segurança da Europa. O único que não aceitou aumentar os gastos com defesa foi o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol. E ele entrou na reunião e saiu dela sem cumprimentar Donald Trump. A Espanha decidiu manter os gastos militares em 2,1% do PIB, um investimento suficiente, realista e compatível com o nosso modelo social, disse o primeiro-ministro. Sánchez pode pagar caro pelo desafio a Trump, que rapidamente retomou o tom ameaçador. O presidente americano disse que pode cobrar mais impostos sobre produtos importados pelos Estados Unidos da Espanha. Vamos fazer a Espanha pagar o dobro em tarifas. Tragédia da brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. No sábado 21 de junho, Juliana, de 26 anos, despencou na trilha do vulcão Rinjani. Após 4 dias desaparecida, seu corpo foi encontrado na terça, 24 de junho, cerca de 650 metros abaixo da cratera. A autópsia revelou que ela morreu em até 20 minutos após o trauma por força contundente, apesar de imagens de drone mostrarem movimento por horas. A trilha do Rinjani, com 3.766 metros, é notoriamente perigosa. Já houve acidentes mortais em 2012, 7 estudantes, 2018, terremoto, e maio de 2025, turista malaio. A família criticou a demora no resgate e condução das autoridades locais. Repercute forte entre viajantes brasileiros preocupados com segurança ao viajar à Ásia. Guerra de 12 dias termina oficialmente. O conflito entre Israel e Irã intensificou-se com ataques mútuos. No dia 13 de junho, Israel bombardeou instalações nucleares no Irã. Em resposta, Teherã lançou Operação Promessa Verdadeira, 3, com dezenas de mísseis e drones. Em 22 de junho, os Estados Unidos, sob o governo Trump, atacaram os centros nucleares iranianos como Natanz, Fordo e Isfahan, usando bombas GBU-57 MOP e Tomahawks lançados por B-2 e submarinos. Em 23 de junho, chegou o anúncio de cessar-fogo total entre Israel e Irã via mediação dos Estados Unidos. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian declarou o fim da guerra após cerca de 12 dias de combates com aproximadamente 250 mortos.
O funeral em Teherã mobilizou dezenas de milhares, homenageando cerca de 60 militares de alto escalão, incluindo Bagheri e Hossein Salami. Netanyahu chamou o momento de vitória histórica e declarou que o programa nuclear iraniano foi em ruínas. Ao bem que o cessar-fogo tenha sido cumprido majoritariamente até o dia 25 de junho, houve advertências de que Israel responderia a qualquer violação. Trump afirmou que a paz na região é possível, mas advertiu estar pronto para novos ataques se necessário. Apesar do cessar-fogo, subsistem tensões. A diplomacia iraniana condiciona negociações nucleares à suspensão das hostilidades israelenses. Internamente, Israel intensificou o ataque a Gaza, com centenas de vítimas. Trump sugeriu que o cessar-fogo com o Irã pode viabilizar trégua mais ampla, incluindo Israel-Hamas. Netanyahu ganha novo impulso político. Sua popularidade entre judeus israelenses passou dos 80%, e analistas avaliam que ele vai usar esse momento para avançar em tratados de paz regionais, mesmo com eleições surgindo como especulação. O funeral em Teherã reforça lateralmente a união nacional, embora os iranianos mantenham postura ambígua sobre diálogo nuclear e eventuais retaliações futuras. Copa Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos. A competição histórica, com 32 equipes, entre 14 de junho e 13 de julho, entrou na fase de oitavas, com confrontos eliminatórios intensos. Equipes brasileiras intimamente envolvidas. O Botafogo surpreendeu e eliminou o PSG por 1-0, com gol de Igor Jesus, fim da hegemonia europeia que durava 13 anos. O Inter Miami, impulsionado por Messi, virou contra o Porto por 2-1, com excelente cobrança de falta. Outro choque com europeus. Já o Flamengo superou o Chelsea por 3-1, mantendo os brasileiros invictos. E o Palmeiras enfrentará outro clube nacional, o Botafogo, na disputa das oitavas em 28 de junho em Filadélfia. A torcida brasileira estampou estádios como o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o Lincoln Financial Field, em Filadélfia, e o MetLife Stadium, na final, com presença massiva e animada. O formato expandido, 32 equipes, 63 jogos, 2 bi em premiação, tem sido elogiado pela competitividade e lucratividade, com os grandes europeus, o City, Real e Bayern, garantidos mais pressionados. Curta, comente e inscreva-se em nosso canal.